Opa! Será que foi aqui? Foi. E aí, galera, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo por causa desse último post aí, que eu fiz brincando, né? Sobre o que não dá para ser assembleiano e calvinista, mas para tentar colocar algumas coisas de modo introdutório, assim, né? Bem introdutório mesmo, sobre o que é ser calvinista, o que é ser reformado. Por quê? Porque tá na moda, né? Já faz um tempo, já, talvez uns anos, que a galera coloca lá, né, na foto de perfil, calvinista, ou um monte de gente me adiciona da Assembleia de Deus e fala que é calvinista. E aí, eu resolvi gravar para tentar esclarecer alguns pontos assim do que é ser calvinista, né? Porque normalmente essa galera quando fala que é calvinista, porque eles acabaram de descobrir principalmente, né, a doutrina da predestinação, e aí eles já falam que são calvinistas porque eles descobriram a doutrina da predestinação, ou o monergismo, né? A ideia de que a salvação vem do Senhor. E não vem do livre-arbítrio, da escolha humana, nem nada disso. Então, alguns pontos, 4 pontos bem rápidos, assim, do que é ser calvinista ou reformado. E aí o primeiro já é que ser calvinista não é ser monergista, ou não é apenas ser monergista. Não é apenas crer na predestinação. Por quê? Nem todo monergista é reformado. O Agostinho é monergista. O Godescalco de Orbais, na Idade Média ali, é monergista. O Tomás de Aquino é monergista. O Lutero é monergista. Só que nenhum desses são reformados ou são calvinistas. Eles não são. Então, o monergismo, por si, não significa calvinismo. Não é porque alguém descobriu a doutrina da predestinação que ele é um reformado já. Reformado, só para esclarecer, eu estou usando reformado um termo que está ligado à teologia calvinista mesmo, tá? Não de modo geral, porque normalmente usam lato sensu, né, no sentido de doutrina da reforma protestante, e usam em termo estricto sensu, que seriam aí os seus a reforma principalmente genebrina, em Zurique, que segue uma linha específica de teologia, né? Então nem todo monergista é calvinista. O monergismo calvinista, ele se caracteriza por subscrever os 5 pontos lá. E tem gente que até já começa a subscrever, mas ainda não é reformado por causa disso, né? Os 5 pontos ou os cânones de Dort, né? A eleição incondicional, expiação limitada, perseverança dos santos, graça irresistível e depravação total. Então os reformados, eles subscrevem os cânones de Dort, porém eles subscrevem outras coisas além dos cânones de Dort. A confissão belga, ou pelo menos estão ali, né? Alguma delas. A confissão helvética, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e menor de Westminster, aí principalmente os presbiterianos, a confissão de Heidelberg e outras aí. E essas confissões, elas têm vários elementos do que constitui a fé reformada, e que não são apenas 5 pontos. O que trata 5 pontos do calvinismo são os cânones de Dort. Essas tratam outras coisas e as igrejas reformadas subscrevem 2, 3 outras coisas ou outras confissões que trazem outras coisas, não só a ideia de monergismo. Então não é porque descobriu a predestinação que necessariamente é calvinista. A teologia do Agostinho tem um monte de coisa que é muito diferente da doutrina reformada e muitas parecidas. Além disso, existem também os batistas reformados, né? Que diferem aí dessas outras confissões que eu citei, mas que têm a confissão própria deles lá e são considerados reformados, que é a confissão londrina, ou a confissão de fé de Londres, de 1689. E eu não vou falar muito deles, porque aí tem outros caras aí que podem falar. Então, não é só monergismo. Então, o que é, além de monergismo, a fé reformada? É um aliancismo. Então, os reformados, eles acreditam na aliança, no que é chamado aliancismo. Basicamente, é a ideia de que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento.
Deus ele não trabalharia, como acreditam os dispensacionalistas, por dispensações, um período de inocência em Adão, um período da lei, depois um período da graça, né? Tem as 7 dispensações lá, tem outros tipos de dispensacionalistas. De qualquer forma, o aliancismo ele não lê a escritura dessa forma. Ele lê que existe uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento e que a igreja é o Israel de Deus. Então, não existe um Israel nação e a igreja, né? Como se Deus tivesse 2 povos. O dispensacionalista normalmente acha que Deus tem 2 povos: Israel, os judeus, e aí eles têm todo aquele negócio com a Terra Santa, vamos batizar no Rio Jordão, porque é um lugar, né? E a igreja é uma outra coisa, como se fosse um plano B de Deus. Não, o aliancista ele acredita que a igreja é Israel, é a continuação de Israel. A igreja herda as promessas que foram dadas no Antigo Testamento para Israel. Então Deus não tem 2 povos. O que é muito curioso, porque hoje tem bastante dispensacionalista que diz ser calvinista ou reformado. Se eu não me engano, é o caso da Batista Regular, né? Que eles são dispensacionalistas e calvinistas. Mas tem outros aí que lançaram livros recentemente e tudo mais. Mas que são dispensacionalistas. Então eles não têm a teologia da aliança. E a teologia da aliança é um dos pontos mais fortes do pensamento reformado. É o aliancismo. Romper com o aliancismo e manter o monergismo e afirmar que é reformado só por causa do monergismo, vai ficar meio manco o negócio aí, né? O aliancismo é uma característica fundamental da fé reformada. Outro ponto, um pouquinho mais polêmico aqui, mas eu já pontuei que existem os batistas reformados da Confissão de Londres, né, de 1689, que são uma minoria no Brasil ainda. Existem uns nomes importantes aí, mas eles são minoria, né? As maiorias das batistas elas são arminianas, ou chamados batistas gerais, enquanto os reformados são chamados batistas particulares. Outro ponto da fé reformada é o pedobatismo, o batismo de crianças. Mais especificamente, que eles gostam de usar o termo batismo de família. Por quê? Porque como o aliancismo enxerga essa continuidade entre Antigo e Novo Testamento, o batismo ele tem que encontrar uma expressão no Antigo Testamento, né? Porque não existe coisas novas assim. O Novo Testamento são cumprimentos, esclarecimentos do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, a circuncisão, ou o que substitui a circuncisão, é o batismo. E como o período em que a circuncisão era aplicada era na infância, o batismo, por ser da mesma substância da circuncisão, é aplicado na infância, que é a ideia de início na fé cristã. Então há uma mudança no modo de administrar esse sacramento, mas não há uma mudança da substância. Então, da mesma forma que a Páscoa simbolizava, era um rito que existia no Antigo Testamento, hoje ela continua no Novo Testamento no formato da ceia do Senhor. Não é uma coisa nova, é uma mudança que tem uma substância correspondente entre Antigo e Novo Testamento, porque é uma aliança. Deus tem uma aliança, tem uma continuidade nas coisas. Então, o pedobatismo é essa ideia da inclusão da criança na família da fé, desfrutando de bênçãos, porque as bênçãos são para os pais e para os filhos. E é uma característica da maioria dos reformados, né? Os reformados são pedobatistas, com uma exceção dos batistas reformados, mas eles têm um detalhe diferente de enxergar até a relação de Antigo e Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança. Mas pergunta para eles, né? Outro ponto muito importante é que o reformado ele reconhece a soberania de Deus em todas as esferas. Isso é muito importante. Não existem 2 reinos, né? Aquela ideia que muita gente bate, tem que separar religião de política, de um jeito muito forte. Normalmente vai estar refletindo uma teologia de 2 reinos, que não é o que os reformados acreditam. Quem acredita em teologia dos 2 reinos? A maioria das igrejas brasileiras, né? Os batistas arminianos, os pentecostais, por serem basicamente formados da teologia batista arminiana, com algumas modificações aí, e os luteranos, eles acreditam em teologia dos 2 reinos. Ou seja, Deus, um termo que usam, né?
comanda o Estado com a mão esquerda e a igreja com a mão direita. Na igreja é válido a palavra de Deus, o que Deus revela, mas no Estado não. O Estado ele é governado por uma espécie de lei natural, que a racionalidade consegue atingir. Então, o reformado ele não acredita nisso. Ele acredita que tudo foi afetado pelo pecado, tudo carece da revelação de Deus para uma boa condução. Então, o Estado, a igreja, o mercado, tudo está debaixo da soberania divina, tudo se reporta a Deus e não existe uma esfera neutra para ser guiada à parte dessa revelação divina. Então, por isso que há um diálogo com a cultura no meio reformado, porque eles acreditam que o que Deus revela é importante para guiar tudo que existe na criação de Deus, porque toda a criação é de Deus. Não significa que a religião cristã, por exemplo, vai ser imposta pelo Estado, que o Estado vai seguir a Bíblia. Não, ele tem funções específicas que a Bíblia revela sobre ele. Por exemplo, punir o ímpio e recompensar um justo, está lá em Romanos 13, mas outras também que estão no Antigo Testamento, que se aplicariam ao governo. Então não tem essa ideia de que existe um universo meio à parte do comando de Deus deixado na mão dos humanos. Não, Deus é soberano sobre tudo, e isso é um ponto dos reformados. Tem alguns reformados, só para informação, né, que são dois reinistas, que acreditam na teologia dos dois reinos. O Michael Horton, Enoch tá cantando aqui, o David Van Drunen, o pessoal da Nove Marcas, que são batistas reformados, eles tendem mais à teologia dos dois reinos, e fazem essa separação, mas existem alguns livros interessantes aí, depois dá para comentar em outra ocasião, que vão responder essa teologia dos dois reinos, né? Tem um que chama Amnésia Cultural, muito bom, da Monergismo, já adiantando, né? Eu esqueci o autor, Brian Matson, acho que chama. E um último ponto importante são os sacramentos. Isso é muito importante. A teologia reformada, de modo geral, apesar do Zwinglio ser um reformado, mas ter dado a base para o memorialismo, os reformados acreditam em sacramentos. 2 sacramentos. Diferente dos católicos, que acreditam em 7, e da forma que eles pensam os sacramentos, é diferente dos luteranos também. Mas não pensam como os batistas gerais. Os reformados, eles acreditam que existem 2 sacramentos, a ceia e o batismo, e esses sacramentos são meios de graça. São meios de Deus comunicar a sua graça com o seu povo. Então, o batismo não é apenas... Desculpa, a ceia, por exemplo, não é apenas um memorial do que Cristo fez. Não. Os reformados acreditam que na ceia existe a presença espiritual de Jesus. A partir dos elementos, a partir do momento da ceia, Jesus se faz presente, nós nos alimentamos da carne e do sangue de Jesus espiritualmente, não... digamos, fisicamente, como os católicos, os luteranos e anglicanos acreditam, nós nos alimentamos espiritualmente, mas há uma participação mística de Jesus no momento da ceia, e, portanto, nós nos alimentamos dele e nós somos elevados a ele e nos unimos a ele. Então, a visão calvinista ou reformada, ela é mais sacramental do que as igrejas batistas costumam ser, e na teoria, a Assembleia de Deus. Porque esse dia eu fiz um post falando que a Assembleia de Deus, na prática, ela é bem sacramentalista, mas na teologia, eles escolheram, infelizmente, né, uma teologia batista, sendo que eles poderiam caminhar já por uma teologia diferente, mais sacramental, os pentecostais. Eles têm uma oportunidade que provavelmente não vão seguir, mas... Então, esses pontos, eu coloquei 5 pontos do que é ser reformado, do que é a fé reformada, e que são diferentes de acreditar apenas em predestinação e eleição, e, portanto, sou calvinista, né? Sou reformado. Não é, tem muito mais coisa envolvida aí. Beleza, gente? Eu vou publicar esse vídeo. Eu vi que tem uma galera assistindo online aí. É porque eu gravei ele no celular, mas não consegui publicar. Então eu fiz transmissão ao vivo, porque daí eu vou conseguir. Né? Esse daqui é um filhinho da aliança, vai batizar em novembro. Dia 23 de novembro, num sábado. Vai ser batizado o Enoquinho. Valeu, gente. Um abraço. É.